inicialmente, agradecer primeiro, dizer a vocês assim, a equipe que toca Educação Integral na SME, somos Fátima, Emília, eu, Yuri, que está ali, o JK, que vocês já viram, o João Kleber, que está aqui, e o Rafael Palhares, que está lá atrás. Ele é visível porque ele é alto. E vocês já conhecem o Rafael. Rafael, depois você vem aqui para as pessoas te verem, que a gente já falou desse grupo que é de implementação, monitoramento e acompanhamento das ações na cidade de São Paulo. E, lógico, que nós não estamos, esse grupo de 6, para fazer isso tudo que está acontecendo aqui. Nós temos em cada DRE, além de toda a DRE, nós temos 3 pessoas que formam um núcleo, que trabalham conosco, com reuniões ordinárias. Esse grupo é uma pessoa da COPED, uma pessoa da COCEL e uma pessoa da supervisão. Essas 3 pessoas estiveram, inclusive, essa semana anterior, preparando esse nosso encontro de hoje, trabalhando o que seria tratado aqui e como que a gente receberia vocês. E nessa nossa organização ficou combinado algumas questões de balanço até aqui que estão na minha lavra, o que tenho que fazer. Então, vocês vão ter que, depois disso tudo, ter que ouvir essa parte. E eu quero, antes disso, agradecer a presença, porque depois, no final, a gente esquece de agradecer. Primeiro, agradecer o pessoal aqui da Uninove, que tem sido maravilhoso conosco, nos receberam muito bem. Agradecer o pessoal do café, super carinhoso com a gente também. Os diretores regionais de educação que estão aqui, os supervisores de ensino, os diretores de escola e representação das equipes, que aí tem professor, tem CP, os diretores e suas equipes aqui das unidades educacionais, e as equipes da DOT, que hoje vieram aqui, que é muito legal. Então, a gente tem várias equipes da DOT, por exemplo, o Carlos estava ali agora, ele levantou. Ele está lá. O Carlos, que é a pessoa que coordena junto às unidades essa ação da imprensa jovem, que foi aqui absolutamente representada e que tem que fazer um destaque do trabalho dessa turma. Todo mundo que está aqui, a Fátima, a equipe dela, e dos gestores de CELs com representação das suas equipes, que assim, é uma delícia quando a gente vê alguém de CEL aqui do núcleo de educação ou de outros núcleos aqui dando força para a educação integral, sabendo que é a nossa lavra, né? Crianças, minha turma, minhas crianças do céu estão aqui. Então, depois de todos esses agradecimentos, eu tenho que apresentar aqui um balanço bem geral do que está acontecendo. Vou ficar em pé e vou falar rápido. O Yuri trabalhou densamente para fazer um preze, mas é bem bacana, é bem legal, mas ele suou a camisa, aprendeu, olha lá, está aprendendo aqui também. Então, assim, até ontem era um PPT e depois virou um preze. É tipo um avanço tecnológico, né? É nosso, né? É um upgrade aqui na situação. Então, vamos lá, Yuri. Então, assim, é o nosso primeiro seminário de educação integral em tempo integral, que está nada mais, nada menos do que cumprindo uma agenda que nós prometemos a todas as escolas que fizessem adesão no final do ano passado. Vamos lá. Pode ir, Yuri. Ele está indo. Tá, gente? Ok, vamos lá. Errou. Vamos lá. Tem esse probleminha, mas vai dar certo daqui a pouco. Então, a gente... a primeira tela, ela trata de toda a base legal que nos respalda como projeto de cidade de São Paulo e como a educação integral em tempo integral na realidade paulistana. Então, essa legislação, o Eli trabalhou muito densamente com vocês, no sentido de falar cada uma delas, e a gente coloca para vocês, e depois nós vamos mandar o preze para a escola, para vocês poderem usar. Eu vi gente que está gravando, gente que está filmando, porque nós sabemos que o que vocês vêm fazer aqui, por isso que a gente chama um seminário, vocês vêm conseguir argumentos, instrumentos e ferramentas para continuar o trabalho lá. Então, nesse sentido, a base legal, ela respalda muito o trabalho de vocês e está muito em todas as ações que o Zé apresentou aqui, a gente vê essa legislação pautada. E o Eli falou de 3 artigos, que é o 6, o 205 e o 227, que foram aqui tratados com vocês e que esse instrumento está colocado aqui. Então, a gente fala do ECA, fala das portarias que foram estabelecidas, mas questões que nos respaldam lá na nossa ação local. Vamos lá. A qualidade social de educação, que foi tratada aqui muito efetivamente, ela está aqui desenhada nessa estrutura,
de uma forma que está nos dando trabalho, mas que está, na verdade, o São Paulo Integral está fazendo isto virar verdade. Então, é assim, qual é a luta para que o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes seja verdadeiro? É um trabalho de secretaria, é um trabalho de DRE, é um trabalho de escola, é um trabalho de CEL, é um trabalho de todas as pessoas o tempo inteiro, chamando para a participação e para a responsabilidade e também dando retorno para essas instâncias, porque tem que ter ida e volta. Não pode ser aquele, por exemplo, chama a Secretaria de Saúde para vir dar formação. É uma questão que nós estamos tratando e estamos aprendendo enquanto fazemos também. Pode ir. Essa lógica de organização do pensamento, da intersecretariedade, da intersetorialidade, é o que nós vemos aqui, o que nós estamos estabelecendo como meta a ser constituída por este grupo durante esse ano de 2016. Sabendo que existe uma questão da regionalidade, então tem lugares, por exemplo, que a Diretoria de Educação tem uma ação bem bacana com a saúde, porém com o meio ambiente não pode usar a praça. Então são questões que estão sendo constituídas e que não é uma coisa assim que está pronta e nem que fica pronta perenemente. Ela tem que ser alimentada, regada todos os dias em todas as ações e instâncias. Aqui, nesse desenho, a gente começa a olhar para a educação integral em tempo integral em seus diversos âmbitos. Então, pode ir, Yuri. Quando nós falamos na questão da secretaria, das secretarias de uma forma geral, você consegue perceber e lidar. Cada escola acaba fazendo algumas escolhas e algumas indicações no seu trabalho. Então, por exemplo, tem escolas que têm trabalho muito específico sobre o direito da mulher, sobre o trabalho das mulheres, e que tem instituições na sua região que trabalham nesse campo. E depende do que acontece. Agora, nós temos que saber que é uma luta da Secretaria de Educação fazer com que isso se torne verdade em todas as diretorias de ensino, especialmente e chegando em cada escola. Vamos lá, eu vou ler o que está escrito lá. Então, das diversas secretarias. Então, a Educação, Esporte e Lazer, Verde e Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania, Direito das Mulheres, a SMPIR, que seria a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Cultura, a Saúde e Assistência Social. E nós lá na cabeceira, que é a Secretaria de Educação. E o Yuri está falando, e outras, que é verdadeiramente outras. Essas são as secretarias que a gente já tem um vínculo e que já aparece como um braço da Secretaria de Educação e nós como braço deles também. Vamos lá. Essa interface são os setores da SMI. Aí só Jesus para ler, gente. Não, vai ser difícil, mas eu vou dizer... Você pode ler aqui, Cícero. Ah, lá, não, o Yuri acha que eu consigo ler aqui. Não, veja, o que acontece? COCEL, COPED, gabinete, a secretária adjunta, que aliás está aqui, de corpo e alma, a COGED, então, continuando, agora, não, deixa lá mais um pouquinho. Por exemplo, ali a gente tem a COGEP, que é a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que tem trabalhado efetivamente e que faz parte da minha fala, fazer um balanço, mesmo que parcial, do que está acontecendo. Então, é assim, todos os profissionais que foram combinados, prometidos para as unidades, a gente tem situação, o que acontece? Já foram enviados para a DRE, já estão em processo de escolha, muitas escolas já receberam esse RH, só que o que acontece? Prevalece aquela lógica das escolas mais distantes não serem escolhidas. A nossa luta lá com a professora Marisa Leico e com a equipe é para a gente trabalhar no sentido de oferecer essas escolas. Olha o Paulinho aqui falando, capela, capela. E nós aqui pensando o que acontece, por exemplo, a gente percebe que as escolas do Campo Limpo e Capela receberam um número de módulos, mas não receberam ATE, e outros receberam ATE e não o módulo. O que eu queria colocar aqui para vocês é que, assim, existe um empenho efetivo de enviar esses profissionais, o que a gente não pode falar para o cara, você vai lá. Mas, assim, o empenho, a gente tem vontade, mas não pode. Então, a gente está trabalhando no sentido de colocar esses profissionais o mais rápido possível lá. E ainda sobre RH, a gente gostaria de dizer o seguinte, o número que eu vou passar a vocês, ele é parcial,
Porque nós estamos num mês de consolidação dos dados. Março é um mês de consolidação dos dados. O que a gente tem até agora é que nós temos envolvidos nessas unidades escolares que fizeram adesão 278 professores. E desses 278, 2/3 acessaram a sua jornada de opção, que é muito bacana. E esse 1/3, provavelmente, que não acessou a sua jornada de opção, ou porque já tinha a sua jornada, ou porque tem um acúmulo e não pode acessar nesse cargo que está colocado lá na educação integral. Então, a gente entende como um momento importante e espera que no nosso próximo encontro, que seja breve, a gente possa fazer a apresentação de dados mais efetivos, de territórios do saber, quais os territórios do saber que aparecem numa região da cidade, qual aparece em outra, para a gente fazer um estudo juntos e olhar para a nossa cidade como um todo, o que apareceu. Por enquanto, como eu falei, estamos numa etapa de consolidação de dados, então a gente não tem, efetivamente, assim, tem alguma coisa, por exemplo, algumas DREs já terminaram a sua documentação sobre isso, então você tem dados, mas da cidade como um todo, acho que, João Kleber, a gente está em 50% disso já? Aproximadamente 50% dos dados. Vamos lá. O que acontece, então, lá na região? Na região, a gente tem os mesmos setores que estão representados aqui na Secretaria de Educação, representados. Então, por exemplo, a COCEL na SME, que é a Coordenadoria dos CELS e Educação Integral, tem a DICEL, que é a Diretoria de Educação Integral, lá na Diretoria de Ensino. E assim representado o RH daqui, o RH de lá, todos empenhados, e vocês que estão mais próximos disso sabem que, efetivamente, a gente tem um grupo de profissionais empenhados em fazer com que essa educação integral da cidade de São Paulo não tenha impedimentos burocráticos, que ela consiga rodar para que a gente se dedique à qualidade social da educação, que a gente passe por esses chamados obstáculos e chegue lá numa qualidade social. Então, isso aqui é a representação da outra questão. E o mais bacana, pode ir. O mais bacana é esse daqui, que, na verdade, quais são os links que acontecem efetivamente na escola. Então, a escola mesmo, com o bairro, como vocês puderam ver aqui na apresentação do José e na lógica das crianças e das mães falando, e o currículo, que está sendo absolutamente colocado em questionamento e complementado, avaliado, analisado, valorizado, todas essas questões que vocês puderam ver aqui na nossa apresentação, e que nós sabemos que, assim, cada uma das unidades aqui representadas, ele tem uma característica diferente. Ele pode, por exemplo, o Mancala Uelê, que o José trouxe na fala dele, é um jogo de semeadura da África e que está sendo colocado com empenho para chegar par e passo com o xadrez. Se nós temos 400 ações, 1.500 meninos trabalhando o xadrez no final do ano, queremos ter 1.500 no Mancala Uelê, porque nós não vamos aqui classificar conhecimentos melhores e menores, ou maiores e menores, que precisam ser mais valorizados. Então, essa lógica que nós estamos colocando e lidando com o currículo efetivamente, né, no dia a dia. Pode ir. O currículo, como está colocado aqui nos territórios do saber, as experiências pedagógicas que foram ali elencadas, são algumas que apareceram e que, por que elas foram escolhidas? Porque todas essas experiências pedagógicas estão contempladas, de alguma forma, nas formações da SME para 2016. Todas elas aparecem em uma ou mais formações da SME. E a nossa formação específica para 110 unidades, ela acontecerá efetivamente, localmente, nós vamos mostrar daqui a pouco, e ela acontecerá também de acordo com as necessidades das escolas. Então, por exemplo, se nós temos territórios do saber que tratam de um campo do saber que nós não apresentamos uma formação ou na verdade, um espaço de reflexão para esses profissionais, será contemplado no decorrer desse ano aqui. Está bem pequenininho, mas acho que... Ok. É que eu estou tentando ganhar tempo, ser rápida. Vamos lá. Pode ir. E essa é a nossa... Cronograma específico e cronograma geral. Sim, mas está pequena. Tá, deixa eu avançar então. Pronto. Jesus apaga a luz. Bom, ficou bom. Agora, o Yuri está assim, Yuri, você vai ver.
Gente, então, o cronograma geral de trabalho, como vocês podem ver, olha, o público-alvo está aqui embaixo e as reuniões, as reuniões ordinárias acontecem toda quarta-feira, toda segunda quarta-feira do mês, já está no calendário da DOT, da Secretaria de Educação, da nossa diretoria, está totalmente preservado. E essa segunda quarta-feira do mês, ela vai ter formatos diferentes de acordo com a necessidade que a nossa cidade mostrar. Então, numa lógica, existe uma reunião desse grupo, que são 69 pessoas somados das DREs, que é aquela representação que eu falei para vocês. Além desses, nós podemos, por exemplo, dia 30/3, haverá um chamamento específico para a educação infantil, que vai falar do currículo integrador da infância e que vai tratar com as unidades de EMEI que estão colocadas no programa São Paulo Integral. É lógico que todos vocês são convidados, depois vão brigar comigo que vocês não cabem, mas a gente entende que a discussão sobre a infância e sobre o currículo integrador é fundamental, como ficou bem evidente na fala do José, não é? Nós chamaremos também os professores, aquele POEI, que é o professor de educação integral, que as DREs chamam, tem um calendário de formação da DRE, mas haverá um calendário de formação centralizado, que vocês vão tomar conhecimento em breve. Aí tem as reuniões mensais, que são as DREs, cada DRE, de acordo com a sua lógica, com a sua estrutura, já está chamando as unidades, já está conversando com as unidades, e as DREs têm uma característica bacana, que a gente viu se repetir, que é assim, chamar as unidades para que todas estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo, para elas conversarem sobre questões que potencializam o trabalho e questões que estão dificultando o avanço. Então, essa característica está acontecendo nas diretorias de ensino e é nosso desejo, especialmente o JK, o Yuri e o Rafa, de acompanhar essas reuniões, de representar a secretaria nessas reuniões. Além disso, nós temos aqui o encontro do dia 5, esse de hoje, que está ali pautado, e um no dia 14/9. Para esse grande encontro, que é chamar, além das unidades que aderiram ao programa, chamar as unidades que estão no que a gente chama de programas indutores de educação integral. Então, por exemplo, o Mais Educação Federal, o Mais Educação São Paulo, que são programas que induzem a uma lógica de educação integral. Então, essa conversa, ela precisa ter vocês aqui também. Então, não é só 73 EMFs, são as unidades que já estão dando passos nesse caminho. Tá bom? E acho que é isso. E aqui a gente apresenta um pouquinho das ações, e isso vai para vocês com detalhamento, das ações de formação, e nós temos um compromisso de, assim, não fazer reserva de mercado, ou seja, todos os cursos, a gente quer muito que as unidades do São Paulo Integral tenham representação. Mas a gente não pode jamais falar assim, guarda umas vaguinhas para o São Paulo Integral e depois distribui para a Tigrada, que é assim que eu aprendi com Eli. Não é essa a lógica. É apresentar a todos as propostas de formação e, de alguma forma, garantir que vocês todos, 365 EMFs que têm ações nesse campo, estejam representados, e sim, que as nossas 73 unidades possam participar dessa formação, para que a gente, de alguma maneira, ajude esse trabalho que vocês estão fazendo lá, que é um trabalho que a gente chama assim, de ponta de lança. Então, é aquele grupo que resolveu, junto com outras pessoas na cidade de São Paulo, encarar essa demanda de começar por aqui, começar com o primeiro ano, ter os pequenininhos mais tempo, ter escola que ainda não tem o parque efetivamente, mas que recebe os meninos por mais tempo, estudar junto com a educação infantil. Então, nessa lógica grandiosa, é trabalhar com vocês e complementar a ação de vocês. E já deixar um compromisso de que haverá, sim, formações para os territórios do saber, haverá, sim, formação nesse campo, e a gente pretende apresentar para vocês o mais rápido possível, para essas unidades que já estão no São Paulo Integral. Acho que é isso, né? Esqueci alguma coisa, JK? Então, tá bom. Então, é isso. Muito obrigada.